Olá, querido, graça e paz. No vídeo de hoje nós vamos aprender como provocar um escriba e fariseu, como tirar a paz de um judeu com Jesus Cristo. Olha que coisa legal. Brincadeiras, pessoal, mas exatamente a perícope que nós vamos estudar hoje, o trecho que nós vamos estudar hoje nessa série do Sermão da Montanha, promoveu exatamente isso, essa irritação nos judeus, e nós vamos entender. Segunda coisa que eu quero destacar é que se esse texto for entendido literalmente, nós estamos na roça. Então eu quero convidar você a pensar sobre isso no vídeo de hoje. Olho por olho, dente por dente. O que isso quer dizer? E o que quer dizer a fala de Jesus? Virar outra face para quem te atingir do lado direito? Como assim? Eu vou ficar apanhando o tempo inteiro e eu tenho algo legal para contar para vocês. Um testemunho de uma pessoa que entendeu isso aqui literalmente e, infelizmente, tomou 2 tapas na cara. Mas eu vou contar para vocês assim que o vídeo começar. Bora lá pro vídeo. Olá, meu querido irmão e minha irmã. Que bom ter você aqui, você está no meu canal. Se é a sua primeira vez, permita que eu me apresente. Eu sou o Breno e aqui no meu canal o meu prazer é compartilhar conhecimento bíblico. Compartilhar vídeos, montar séries, sempre relacionado à palavra de Deus. Porque eu sei, e assim como eu, todos esses que estão me seguindo também pensam assim, só há um meio de Cristo ser formado dentro de nós. Eu sempre começo o vídeo dizendo isso. É por meio das Sagradas Escrituras. Então, se você também pensa assim, eu lhe convido, venha, siga o meu canal, ative o sininho para você não perder nenhum vídeo, ok? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre Mateus 5, do verso 38 até o 42, esse pequeno trecho, aonde Cristo está corrigindo a interpretação da lei de Deus da forma correta. Cristo, você precisa assistir os vídeos anteriores para que você entenda, nós estamos numa série, Cristo está falando para os seus discípulos como eles vão exceder a justiça dos fariseus, então ele está corrigindo, então ele está levantando essa antítese. Ouviram o que foi dito? Ouviste o que foi dito? E sempre quando ele traz essa expressão, ele está querendo trazer alguma colocação que os escribas, os fariseus faziam da lei. E a de hoje é exatamente isso. Esse ponto que havia na lei, que deixava as coisas, funcionava basicamente de uma forma bem simples para que a gente possa entender, é o direito de justiça. É o direito que foi dado para que você faça exatamente aquilo que lhe fizeram. E qual era o objetivo disso? Primeiro vamos ler o texto para a gente entrar nesse contexto histórico, né? Verso 38 diz assim: Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Verso 40. E ao que quer demandar contigo e tirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Qual que é o sentido aqui e por que isso aqui está causando tanta irritação? Vamos lembrar que olho por olho, dente por dente era um integrante da lei, né? As leis que foram dadas, e é muito interessante eu começar esse vídeo dizendo para vocês qual era o objetivo. O objetivo dessa lei aqui não era para fazer os outros sofrerem. O objetivo da lei rígida dessa forma, primeiro, era para fazer com que a sociedade tivesse ordem, né? As leis não são por prazer, para punir os outros. As leis servem como uma advertência, dizendo, olha, não faça isso, porque senão isso aqui vai acontecer. Funciona muito bem no trânsito. Há uma placa lá no trânsito dizendo 80 km por hora é o limite da via. Em outras palavras, a mensagem que aquela placa passa é: se você passar de 80 km por hora, você vai tomar uma multa. As leis servem como um aviso. Ou seja, as leis não foram feitas para punir as pessoas. As leis foram feitas para evitar que as pessoas agissem de uma forma errada. Até hoje é assim. Né? Pelo menos é para ser assim. Olho por olho, dente por dente, no seu segundo objetivo, servia para que a pessoa não praticasse a outra um ato pior do que o que ela sofreu. Então assim, quando a pessoa sofria alguma coisa, na hora da raiva, na hora do nervosismo, você acaba fazendo ao outro muito mais do que o outro te fez. Então a ordem foi, e isso foi validado por vários textos bíblicos que a gente consegue ver referências, Êxodo 20, 21, Deuteronômio
Deuteronômio 19, 21, Levíticos 24, 20. São todos textos que deu essa noção de que as leis foram dadas para isso, para que o povo não exceda na sua justiça. Não exceda. Então, o que ele fez? O que aconteceu? Não, fizeram isso e um braço meu foi arrancado. Então tá. Então, um braço de quem te fez isso vai ser arrancado. A ideia é, vou arrancar um braço, vou arrancar uma perna porque eu sou mais forte que o outro. Não sei se fica muito claro isso. Basicamente, em outras palavras, isso aqui era a garantia de justiça que os homens tinham para praticar aos outros. Era um momento que você tinha para botar para fora o teu ódio, só que você não podia fazer mais do que foi feito a você. Estão entendendo por que Jesus aqui está destruindo e criando amigos quando ele reinterpreta a lei de Deus, a palavra de Deus? Ele corrige a interpretação dos fariseus, dizendo, olha, não é assim. O que Cristo está pedindo, em outras palavras, é para que os seus servos e seus seguidores, participantes do seu reino, abra mão desse direito de justiça, de fazer o outro pagar com a mesma moeda, de fazer o outro sofrer de fazer o outro sofrer aquilo que ele fez você sofrer. Em outras palavras, é exatamente isso que o Cristo está fazendo. No entanto, qual é o problema? O problema é que esse Cristo está se denominando, e eu creio nisso, mas pensando na época dos fariseus, esse Cristo está dizendo que ele é o Messias. Nós estamos debaixo do domínio dos romanos que faz a gente sofrer. Nós estamos esperando um Messias que, no mínimo, cumpra esse ponto da lei. Faça eles pagar. Faça eles sofrer a mesma quantia. Faça eles passar pelo que estamos fazendo. E aí o Messias que vem dizendo, gente, abra mão desse direito de fazer o outro sofrer o mesmo. Pelo contrário, se alguém te bateu na face direita, você, perante essa interpretação, você tem direito de ir lá e a pessoa tomar um tapa também na cara. Alguém obrigar ela também a tomar um tapa. Mas eu digo para vocês, haja de uma forma diferente. Vire a outra face. Eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive, que é engraçada, mas é triste. É triste porque tem gente tomando interpretações erradas da Bíblia que te faz sofrer, e esse sofrimento cada vez mais te coloca longe de Deus. Mas não é longe de Deus por causa de Deus. Longe de Deus por causa da sua interpretação. Eu vou explicar o que eu estou querendo dizer. Uma vez um amigo chegou até mim, um jovem, que eu tinha o prazer de liderar. Ele chegou até mim dizendo para mim assim, olha, Breno, hoje eu agi como um cristão. Eu falei, sério? Que legal, né? Todo dia nós temos que agir como cristão, mas eu queria saber o que ele estava se referindo. E aí ele contou uma experiência de que ele estava na escola e das pessoas, dos meninos lá, que estava perguntando se de fato ele era crente ou não, fez uma proposta a ele, que se ele era crente, ele deveria cumprir o que diz a Bíblia. Ele iria bater no lado direito da cara dele, dar um tapa no lado direito, e se ele fosse crente de verdade, ele teria que virar o outro. Resumo da história, esse menino tomou 2 tapas. É engraçado, mas é triste. Tomou um tapa do lado direito, eu percebi isso, porque o rosto dele estava bem vermelho, né? Estava bem vermelho. E ele virou o outro lado e apanhou do outro lado. É isso que o texto está dizendo pra gente. O texto está dizendo pra gente que a gente tem que sair por aí apanhando, né? Primeiro que a gente não deve nem se envolver em situações que colocam em risco, podendo fugir de situações. Nossa vida deve nos afastar disso, né? De nos afastar. Cristo mesmo, a Bíblia vai dizer em vários momentos que as pessoas quis perseguir Cristo, Cristo deu um jeito de sair, fugiu da situação. Então a gente não deve se envolver com situações assim, que vai acabar em algo como esse, briga. Aqui, a situação pegou esse menino despreparado, com conhecimento raso das Escrituras. Mas não é isso que Cristo está dizendo. Que se alguém bater na tua cara, literalmente você tem que apanhar do outro lado para ser um cristão. O que Cristo está dizendo vai de encontro com essa interpretação que eles tinham da lei, especialmente nesse quesito. Olha, tudo que vocês fizerem a mim, eu tenho o direito de fazer a vocês também. Então, olha, se bater na minha cara, pode se preparar porque o tapa vai vir também.
né? É aquela velha expressão das pessoas que dizem assim, ó, eu sou crente, mas eu não sou besta. Eu sou crente, mas não sou bobo. Eu sou crente, mas meu sangue é quente. Então, se pisar no meu pé, eu vou pisar com os dois pés no seu pé. Se me provocar, vai ter. Eu sou crente, mas eu sou retado. Gente, o que nós precisamos entender é que Cristo está indo exatamente contra essa noção. Cristo está dizendo que os seus filhos devem entender o valor de tratar o outro de uma outra forma. Aquele que te persegue, aquele que te maltrata, o que Cristo está dizendo é, nós devemos ter prazer em tratar o outro de uma forma diferente. Então, aquele que me bateu, na lógica e até motivado pelo seu sentimento, você gostaria de devolver na mesma medida a pancada? Cristo está dizendo, vire a outra face, ou seja, trate-o de uma outra forma. Aquele que te agride, não agride ele. Aquele que te provoca, não provoque de volta. Aquele que te faz mal, não faça mal de volta. E aí nós vamos ver o cumprimento no próximo trecho, que faz parte desse vídeo também, dizendo assim, olha, ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Agora, Cristo alarga um pouco mais a dificuldade dessa interpretação da lei de Deus, dizendo assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do Pai Celeste, porque ele faz nascer o sol sobre os maus e bons e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes o que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. É assim que Cristo está desmoronando o mundo dos fariseus e provocando os judeus, porque se ele de fato é o Messias, que mensagem é essa que ele carrega? Se agora chegou a hora da gente perseguir os romanos, perseguir o povo que nos persegue, e ele veio com esse discurso de se parecer com o Pai, é abrir mão desse desejo de fazer o outro pagar, de fazer o outro sofrer aquilo que nós estamos sofrendo. Pelo contrário, é abrir mão e orar pelos meus inimigos, é orar por aqueles que me maltratam. O que você gostaria de fazer com aquele que te maltrata, se Deus permitisse? O que você gostaria de fazer com aquele que te persegue? Se não fosse promover o mal na mesma medida que ele te promove, ou talvez, quem sabe, mais. Mas é exatamente isso que o Espírito Santo trabalha no coração daquele que nasceu de novo. Trabalha a alegria de pertencer a Cristo e de ouvir os seus ensinamentos como a única forma que deve moldar as nossas vidas. Cristo está dizendo, aqueles que te feriram do lado direito da sua face, faça diferente. Ame. Ore por quem te persegue. Se alguém te pedir para andar 1 milha, faça mais. Dê mais. Ande 2. Observe que o que Cristo está fazendo na vida dos seus discípulos é dividindo com eles o princípio que rege a vida daquele que pertence a Cristo, que é exceder essa justiça dos fariseus. Aqui, o que Cristo está dizendo é, abra mão desse sentimento de fazer o outro pagar com a mesma moeda. Deixe ao Senhor a ira, deixe ao Senhor a vingança. Confia que o Senhor é o vingador daqueles que o temem e daqueles que o seguem. Nosso Cristo vai fazer isso na cruz do Calvário, com as pessoas que estão perseguindo e crucificando, assassinando a Cristo. Cristo olha e diz, perdoa eles, Pai, porque não sabem o que fazem. Cristo intercede por todos aqueles que, no fundo, a nossa natureza pecaminosa gostaria mesmo de condená-los, dizendo, malditos, que morram, que queimem no inferno. Mas Cristo tem uma visão diferente, porque o reino a qual Cristo pertence e a qual ele nos inseriu funciona numa lógica diversa, numa lógica diferente da nossa justiça humana. E ele está dizendo, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. É exatamente o que Cristo fez com você. Você, pecador, pecadora que andava distante de Cristo, você só foi alcançado porque o perdão de Cristo também desceu sobre você. Então, se Cristo fizesse com você exatamente aquilo que você merece, o seu destino seria inferno. O seu destino seria morte eterna, porque o pecado que nós cometemos, a consequência é essa, morte eterna. Mas Cristo olhou para você e te tratou de uma forma diferente da qual você merecia. Ele te escolheu para que você vivesse a eternidade com Deus. E Ele destinou isso a você porque Ele nos amou. Porque Ele amou as nossas vidas. O Pai amou o mundo de tal maneira e Cristo foi a expressão desse amor. Então, que essa mensagem possa tocar no seu coração. Que isso possa continuar a desenvolver essa mentalidade do discípulo na sua vida. O discípulo é aquele que exerce, que
pratica o exercício de amar até mesmo quem não ama, de orar até mesmo por quem te persegue. Até porque, como disse Jesus, se eu amar só os que me amam, é viver de uma aparência, não é exceder a justiça dos escribas e fariseus. Eu só excedo a justiça dos escribas e fariseus quando eu entendo também a minha responsabilidade de corresponder em amor a Cristo e ao seu reino, amando a quem não é favorável, amando a quem me persegue, como aqui o texto do capítulo do verso 43 ao 48 está nos ensinando. Amar aos que nos odeia, orar por quem nos persegue. É exatamente essa dinâmica que vai moldando Cristo dentro de nós e é a forma de ver se a palavra está criando raiz dentro de nós. Eu sei que isso não é uma tarefa fácil, mas Cristo e o seu Santo Espírito, que não nos deixou órfão, que está conosco todos os dias, nos ajuda a nos parecer mais com Cristo a cada dia. E é como diz o verso 48, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O Espírito Santo nos ajuda no aperfeiçoamento para que possamos parecer mais com Cristo. Então, fique essa lição, que o Senhor possa abrir sua mente e que você possa cada vez mais se interessar por essa dinâmica que é o reino de Deus. Não se esqueça de fortalecer o meu trabalho, curtindo esse vídeo, compartilha com alguém, use esse vídeo para evangelizar alguém, para dividir a palavra de Deus e deixe no comentário sua opinião. Esses 3 pontos, curtir, comentar e compartilhar, ajuda a dar engajamento e faz com que o YouTube mostre mais o meu vídeo. Fica com Deus, até o próximo vídeo e no próximo vídeo nós já entraremos no capítulo 6, aguarda a prática da justiça, da verdadeira justiça e eu espero que você esteja por aqui também, em nome de Jesus.